Não foi fácil seguir Jesus. Mais difícil foi entender que ele era o Messias. Imagine só, viver sob o mesmo teto. Ouvir aquela voz chamando para a ceia. Trabalhar na mesma oficina. E belo dia, perceber que aquele irmão mais velho era o Filho de Deus. Para outros, Jesus era o Salvador. E para mim, também irmão mais velho. Só depois da crucificação, depois do túmulo vazio, depois que ele ressuscitou e chamou-me pelo nome, é que os meus olhos se abriram. Desde então tenho servido a sua igreja, a sua noiva amada, mas tão ferida. Vejo irmãos dispersos por todo o império. Estão sendo perseguidos por fora, mas corroídos por dentro. O inimigo do Evangelho não é o império. O maior inimigo do Evangelho é o Evangelho não vivido. Quantos escândalos, quantas mentiras, quanta maledicência, quanta inveja, quanta vaidade e quanta maldade. O mundo está nos observando. E tudo isso dentro da casa do Senhor. Senhor, o que escrevo? Que palavra dar aos meus irmãos? Porque a preocupação desta carta é a vida cristã agora. E por que não para a posteridade? Não somos chamados para um evangelho de promessa sem disciplina. Amamos os milagres, mas desprezamos as exortações. Desejamos bênçãos, mas ignoramos o chamado à integridade. Esqueceram que a nova vida em Cristo é também uma proposta para uma nova vida? Irmãos, a fé sem obras é morta. Vou escrever, não para apontar histórias como irmãos queridos fizeram, mas para lembrar quem somos e o que é a fé verdadeira. Fé no cuidado com órfãos, fé no domínio sobre a língua, na humildade diante das provações. Fé que age, fé que se doa, fé que não apenas crê, mas que vive como quem crê. A carta não será doce, mas será justa. Porque o que está em jogo é o próprio nome do nosso Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram em dispersão. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Senhor, por que o homem bom sofre? Aquele que sofreu por nós na cruz. Eu sei, a minha é conosco.
Senhor, me ajude. Que eles vejam a tua glória e nós comités. Fé em Ação é o nome da série de mensagens que nós teremos durante esse mês de junho em nossa igreja. Estudaremos o livro de Tiago. Eu vou convidar que você abra aí, se conecte no livro de Tiago. Durante essa mensagem nós estaremos estudando o primeiro capítulo. Nos cultos da manhã e da noite estaremos estudando esse livro tão precioso. Ele é conhecido como Provérbios do Novo Testamento, essencialmente prático, visando corrigir os erros de comportamento. Provavelmente foi escrito no ano 45 depois de Cristo, fazendo com que esse seja provavelmente o livro mais antigo do Novo Testamento. Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. Ele era filho de Maria com José. Se você nunca parou para pensar, Jesus foi adotado por José. Foi uma adoção registrada nas Escrituras. Ele era filho biológico de Maria e adotivo de José. Já Tiago e os outros irmãos de Jesus eram filhos de Maria e José. Tiago, que se converte após a ressurreição de Jesus, ele começa a carta no primeiro versículo dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele envia para os judeus que estavam espalhados pelo mundo e que haviam conhecido a Cristo Jesus como Salvador. E ele começa nesse primeiro capítulo falando sobre provações. Provações são oportunidade de vitória. E nós vamos falar hoje sobre sermos provados e aprovados. Provados e aprovados. Porque quem é provado e aprovado é uma pessoa que tem vitória nas provações. Vamos ler juntos o texto que vai ser projetado, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. As provas que vêm na nossa vida não existem para que nós sejamos derrotados, mas pelo contrário, para que experimentemos a vitória. Você sabia que a vida adulta tem situações de prova e tem, não tem? Todo mundo sabe disso, porque nós precisamos delas para que a nossa fé seja fortalecida, o nosso caráter seja fortalecido, para que nós nos tornemos pessoas melhores. É por isso que ele começa no versículo 12 falando sobre alegria, perseverança, levando na direção de maturidade. Considerem motivo de grande alegria no versículo 2. Ele está dizendo: eu não procuro as provas, mas elas existem. E eu me alegro nelas, não porque elas existem, mas porque eu sei que elas serão usadas para que eu me torne uma pessoa melhor. Você enxerga as situações difíceis, as provações da vida com essa alegria que ele fala? Por perceber que é uma oportunidade de crescer na vida cristã, na fé, crescer como indivíduo, como pessoa. 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Você tem experimentado esse mover de Deus na sua vida, dando a saída, dando a força para vencer a provação? Existe um ditado popular que é um resumo desse texto do apóstolo Paulo. Deus dá o frio
conforme o cobertor. Quem vive com essa segurança, a vida tem um outro sabor. Porque não interessa o que esteja me acontecendo, Deus não está alheio a toda essa situação. Amém? Deus sabe o que está acontecendo comigo. Ele, no versículo 3, ele vai dizer, porque a prova da sua fé, ela vai produzir o quê? Perseverança. O que é perseverança? Lendo um comentarista, ele faz uma afirmação que eu guardei comigo. Perseverança é resistência perseverante e confiança triunfante. Não é só teimosia, não. Perseverança é muito mais do que ser teimoso. Que tem gente que agarra, né? E não larga. E que é teimoso. Mas que não confia. Eu persevero no meio daquela prova porque eu sei que alguém vai me dar a vitória. Não é porque eu sou teimoso simplesmente. As provações, problemas submetidos ao poder de Deus promovem uma vida de vitória. Versículo 4, ele diz, no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Você se alega com a provação, você persevera no meio daquela provação, aquela luta, aquela dificuldade, você persevera com os valores de Deus, confiando em Deus, porque você sabe que a perseverança produz o quê? Maturidade. Quem passa por provações não tem mais do que duas escolhas. Ou eu vou amargar ou melhorar. Indiferente não fico. Quem descobre que está com câncer, quem descobre que surgiu um divórcio na vida, quem descobre que bateram o meu carro, quem descobre que eu fui mandado embora do meu emprego, ou eu vou amargar, me ressentir de Deus, do patrão, da empresa, de quem bateu no meu carro, da vida, ou eu vou melhorar e vou me tornar uma pessoa ainda melhor. Eu vou me tornar uma pessoa ainda mais confiante em Deus. Eu ouvi um podcast ontem de uma pessoa que estava dizendo, quando oro, eu faço 2 orações. Eu digo, Deus me cura desse câncer que eu estou enfrentando. Mas Deus não permita que eu perca a comunhão com o Senhor que eu alcancei durante a provação dessa enfermidade. Eu quero a cura, mas eu não quero perder o relacionamento que eu alcancei, a intimidade que eu encontrei durante essa provação. Essa pessoa é uma pessoa que estava usando aquele momento de provação para se tornar uma pessoa o quê? Melhor. Quando nós passamos por situações difíceis, de prova na vida, nós podemos olhar essa situação de 2 pontos de vista. Do ponto de vista do diabo, eu olho aquilo como tentação. É uma oportunidade que o diabo tem para me tentar, para que eu abandone a minha fé, eu negue meus valores, para que eu faça algo que desagrada o meu Deus, que traz destruição e morte na minha vida. Mas do ponto de vista de Deus, aquela é uma oportunidade de provar quem é o Senhor da minha vida, quem é o meu Deus, provar que eu tenho valores, que eu sei em quem tenho crido, e que eu tenho caráter, e que eu tenho maturidade suficiente para enfrentar aquela prova. Sempre, todas as situações da vida, nós podemos olhar de 2 pontos de vista. Por exemplo, você tem a oportunidade de ganhar uma bolada de dinheiro, simplesmente vendendo sem nota fiscal. Alguém já viu isso acontecer em algum lugar? Já leu, pelo menos, em algum jornal? Do ponto de vista de Satanás, é uma tentação. Eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu vou negar valores de honestidade que eu tenho. Eu vou correr risco de ser descoberto e ser preso. Eu vou correr o risco de envergonhar a minha família. Eu estou sendo tentado a conseguir muito dinheiro com a possibilidade de toda essa tragédia acontecer. Por outro lado, do ponto de vista de Deus, isso é uma prova.
Uma oportunidade para eu mostrar para aquela pessoa que me ofereceu esse dinheiro fácil que eu tenho um Deus, que eu tenho valores, que eu sou honesto, que eu sou íntegro. Uma oportunidade de mostrar para os meus filhos o que é viver com integridade, mesmo que isso signifique perda financeira. Mas tem coisas da vida que são mais importantes do que dinheiro no bolso. Surgiu uma oportunidade. Estou fazendo uma prova na faculdade e eu não sei a questão que vale metade da prova. E quando eu olho para o lado, o colega na carteira do lado fez a questão toda. Sabe quando o cara responde a pergunta, resolve o problema sem nenhuma rasura? E o cara é bom, você sabe que ele sabe das coisas. E você tem a oportunidade de copiar. Do ponto de vista de Satanás, é uma tentação. Eu vou tirar uma nota, que não é minha, eu vou mentir para o professor, eu vou mentir para mim mesmo, eu corro risco de ser pego, e quem é professor sabe que você enxerga direitinho quem copiou e quem fez a questão. Aluno pensa que está enganando o professor, mas não engana. É uma tentação de fazer algo que não tem nada a ver com a minha identidade como discípulo de Jesus. E acabar com a minha possibilidade de testemunhar de Jesus para aquele cara. Do ponto de vista de Deus, isso aí é uma prova. Em que eu vou lutar e provar que eu tenho caráter. Que mesmo não conseguindo a nota que eu gostaria de ter naquela prova, eu vou estudar para a próxima. E essa experiência vai me ensinar que eu preciso estudar mais. E aquele colega, quando ele disser, por que você não copiou minha questão? Eu vou dizer, sabe, é porque eu creio num Deus que valoriza a honestidade. E eu sou uma pessoa que valoriza o ser honesto, o ser íntegro. E você vai ter a oportunidade de falar quem é esse Deus para aquela pessoa. Aí tem aquele colega do trabalho. Ele me ouve como meu marido não me ouve há anos. Que homem compreensível, sensível, como ele é atencioso. A voz dele é até doce. Já viu isso em algum lugar? Ela sim é uma mulher que sabe compreender os homens. Ela fala assim, uma voz meiga, e como é atenciosa, como é cheirosa. Toda vez que eu encontro ela no trabalho, ela está sempre cheirosa. Chego em casa e minha mulher tem cheiro de cebola. Do ponto de vista do diabo, isso é tentação. De você achar que a grama do vizinho é mais verde. É uma tentação de você trair a sua esposa, o seu esposo, de você desmerecer aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Do ponto de vista de Deus, isso é uma prova. Para você reafirmar o compromisso que você fez no altar, naquele dia do casamento. Para você dizer para você mesmo, para aquela pessoa que está seduzindo você, que você tem um compromisso feito com seu cônjuge, e esse compromisso tem mais valor do que qualquer outra coisa nessa vida, qualquer outro prazer nessa vida. Como passar pelas provações e melhorar? Tiago nos dá o segredo. É perseverar com alegria e confiar na vitória que virá no Senhor. Amém? Não é confiar que eu vou dar conta do recado. É confiar que a vitória virá do Senhor. Discípulos são provados para serem aprovados e maduros na fé. É só assim. É só passando por provações que nós teremos uma fé madura. E para que isso aconteça, eu preciso buscar sabedoria onde? No bar da esquina? Não. Eu preciso buscar sabedoria de Deus. Versículo 5,
Tiago disse: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pergunta para a pessoa do lado aí, qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Pergunta a pessoa do lado. Qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? Sabedoria, para o judeu, não é cultura, não é conhecimento, não é informação. Toda vez que você lê sabedoria na Bíblia, significa a capacidade de aplicar o conhecimento que tem para viver bem. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento para viver bem. Existem pessoas que têm pouco conhecimento, pouca informação, mas muita sabedoria e vivem muito bem. Existem pessoas que têm muito conhecimento, muita informação e pouquíssima sabedoria e vivem num caos permanente. Você já conheceu gente assim? O que Tiago está dizendo é: você precisa de sabedoria para tomar aquela decisão, para saber como lidar com um filho, uma filha, para como restaurar seu casamento. Você precisa de sabedoria para tomar aquela decisão no trabalho amanhã. Peça a Deus. Deus dá livremente, de boa vontade, mas peça com fé, por favor. Peça confiando que Deus vai dar sabedoria. Não seja inconstante como as ondas do mar. Ele usa uma ilustração negativa para falar sobre uma pessoa que é inconstante, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Versículo 7 diz: portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Como nós precisamos ter essa postura madura, percebe? Provação, perseverança, maturidade, para não ser inconstante. Quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. Um dia um doce, outro dia é um limão amargo. Acontece na casa de vocês? Um dia está super calmo, no outro dia parece que o tsunami chegou em casa. Essa inconstância é própria de uma pessoa que está com o seu cérebro em formação, as suas emoções aprendendo a ser controladas e dirigidas e vividas. Provação, perseverança, eu atinjo maturidade. Com maturidade, eu levo os temas, os assuntos da minha vida a Deus. Eu chego lá aos pés da cruz e deposito. E descanso. É assim sempre, né? Ou alguns de vocês chegam aos pés da cruz, entregam tudo ao Senhor, dão um passo para trás, volta aos pés da cruz, pega tudo de volta e continua carregando. Alguém faz isso? Levanta a mão. Alguém pega de volta? Levanta a mão. Quem não levantou a mão está mentindo. Ou não entendeu o que eu falei. Sabe, 1 Pedro diz: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele faz o quê? Você, por favor, dá uma palavra de fé para a pessoa do lado, dizendo: confia, 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 Deus cuida de você. Nós precisamos ser relembrados disso. Discípulos são provados, aprovados e amadurecem na fé. É isso que Deus deseja. Quem
passa por provações, é aprovado porque perseverou, amadurece na fé, vai conseguir lidar com todas essas situações com maturidade. Esse é o plano de Deus. Deus não quer gerar sofrimento para você. Deus quer que você viva a vida com todos os infortúnios que ela tem. E Ele diz, olha tudo isso como uma oportunidade de provar a sua fé. Olha tudo isso que faz parte dessa vida que a gente vive como uma oportunidade de perseverar confiando em Deus, sabendo que o seu Deus vai agir em toda e qualquer situação para o seu bem e que você vai se tornar uma pessoa madura na fé. Amém? E sabe, quando acontece isso, a gente começa a experimentar o projeto de Deus, que é que a gente receba a coroa da vida, que o pastor Marcos nos fez ler esse texto. Vamos lá, versículo 12, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A luta é o caminho para a glória. E a própria luta já é uma forma de glória. Porque no meio da luta eu experimento o mover sobrenatural de Deus na minha vida e nas circunstâncias da minha vida. Eu vou repetir, a luta é o caminho para a glória. E a própria luta já é uma forma de glória, porque eu tenho a oportunidade de, enquanto estiver aqui desse lado da morte, ver um pouco da glória de Deus sendo manifestada, o agir de Deus acontecer na minha existência, e eu perceber esse agir sobrenatural de Deus. E Tiago termina essa parte do capítulo dizendo, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado, seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, para de inventar desculpas por seu pecado e jogar a culpa em alguém. Deus não é responsável pelos nossos pecados. Desde o Éden, o ser humano sempre tenta culpar o outro. E quando não conseguia culpar o outro, Eva culpou a serpente. E não conseguiu culpar a serpente, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, Deus é o culpado. Você é responsável pelos seus pecados. Quando vem uma situação, uma provação, e você resolve cair, e você não persevera, significa que você deu espaço à natureza pecaminosa. É interessante que Tiago, no versículo 16, ele diz, meus amados irmãos, não se enganem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, quando algo acontece aqui que me destrói, eu posso ter a certeza de que Deus está pronto para me abençoar. Mas sabe o que acontece com o pecado na minha vida? Você conhece pescador? Quem aqui é pescador? Quem aqui é pescador? Ah lá, tem um lá atrás, tem pouca gente que pesca aqui. Quem pesca aqui? Ah lá, tem pesca. O pescador faz o quê? Vai aparecer uma figura aqui do pescador. Mostra aí o pescador. Ele tem um anzol, né? Aí o que ele faz com aquele anzol? Ele coloca uma massinha no anzol, coloca uma minhoca no anzol. Você acredita que tem uns que compram camarão e colocam no anzol? Eu até hoje nunca consegui entender isso, mas tem gente que põe camarão no anzol. Aí eles colocaram aquilo no anzol, eles jogam aquilo no rio, no mar. Aí o peixe, coitadinho, vem andando lá, nadando. Ele olha aquele anzol, o que ele diz? Opa, estou feito. Minhoca, camarão, massinha. Aí ele vai lá e abocanha o anzol. Na cabeça dele, ele está com a boca cheia de camarão.
cheia de minhoca, cheia de massinha. Mas, para surpresa dele, ele está com a boca cheia de morte. Porque tem um anzol ali que vai ser puxado, e ele vai ser puxado para fora d'água, e ele vai morrer. É isso que Tiago está dizendo aqui, que o desejo gera o pecado, e o pecado gera a morte. Nós olhamos a provação, ela se transforma em tentação, e nós cedemos ao desejo, e nós damos espaço àquela vontade interior, e quando nós vemos, nós abocanhamos, crente que aquilo vai nos dar prazer. E nos surpreendemos porque não é a nossa boca que está cheia de morte, é a nossa alma que está cheia de morte. Porque o pecado gera separação entre nós e o nosso Deus. Tiago termina essa parte dizendo, meus amados, não se enganem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. O sonho de Deus, o projeto de Deus, é que nós sejamos discípulos que são provados para serem aprovados e maduros na fé.